Saudações tricolores, esse é mais um panorama especial. Estamos aqui com o nosso convidado, Antônio Gonzalez, referência na torcida do Fluminense, da Força Flu desde sempre, desde que a gente se entende por gente, torcedor de arquibancada. E, enfim, estamos aqui para bater um papo sobre esse cara que é referência como torcedor do Fluminense. Antônio Gonzalez, como é que começou a sua história de torcedor, Força Flu? Como é que foi esse seu início do Fluminense? A história começa com meu pai, né? Ou seja, de me pegar no colo e levar para as Laranjeiras. E eu tenho imagens assim de ter visto o Castilho jogar. Nasci em 61 e acredito que deva ter sido algum jogo em 64 e tal. Mas eu começo a acompanhar o futebol mesmo em 69. Tinha 7 anos de idade. Tá? E foi aquele famoso time fluminense, Félix Oliveira Galhardo, Assis Marco Antônio, Denilson Lulinha, Wilton Cafuringa, Flávio Samarone, Cláudio Lula, técnico Tele Santana. E aí era uma época que o Botafogo era forte, o Botafogo era referência na Zona Sul, time de Paulo César, Jairzinho, Gerson e outros mais. E tinham sido bicampeões cariocas, 67, 68. Aí veio 69 e eu comecei a ir a todos os jogos. Meu pai começou a me levar a todos os jogos, coincidiu, na época de pré-primária. E nasceu uma grande paixão ali porque foi a primeira final, saí no colo do meu pai gritando, é ou não é, piada de salão, o time do Flamengo queria ser campeão, que aquilo então para uma criança de 6 anos era sacanagem, era tipo assim, porra, tô gozando os caras, né? Então ali começa, né? Veio 70 e a coisa aumentou. A gente já com mais cultura, já sabendo ler, né, essas coisas todas, você começa a esperar o pai chegar, que vinha com um exemplar do Globo, do Jornal do Brasil, ou um domingo do Jornal dos Esportes, aí você começava a ver aquela parte romântica do futebol, tipo, o Flávio machucou, joga ou não joga, a Samarone é arma secreta, e essas coisas. Então você vai se apaixonando, a criança. E peguei uma fase que eu desejo a toda criança tricolor, que era ser campeão ano sim, ou outro também, sabe? A gente ganhou em 69, 2 títulos, porque a Taça Guanabara era título, ganha 70 o brasileiro, 71 a Taça Guanabara, Campeonato Carioca, aí decolamos. E em 70 foi fundada a Força Flu. Tá? E na fundação da Força Flu tem um personagem que é a carteirinha número 10 da Força Flu, da primeira Força Flu, que foi meu tio. Então meu tio, eu desde de pequeno comecei a minha casa se ouvia falar de Força Flu, né? Aí foi quando começa toda a brincadeira. Força Flu com acento circunflexo ainda, as carteirinhas da época, não deixa eu mentir. Veio mais pra frente, você teve décadas de arquibancada, como é que foi a sua entrada dentro do clube politicamente? Como é que foi? O que chegaram a você? Foram te pedir ajuda? Como é que foi essa transição? Vamos assim, tipo, 75, 76, parece que a gente está falando de agora, mas já tem 40 anos, né? Aquilo ali foi tipo o diploma, né? Em Soborne de torcedor do Fluminense. Você ali era torcedor da máquina, meu time tem Rivelino, meu time tem Paulo César, você é ninguém. Entendeu? E aquilo me fez participar, começar a frequentar o Fluminense. E de repente, eu com 15 anos, em 77, eu me vejo numa campanha política, que era quando se estava discutindo no Fluminense quem ia ser o sucessor de Francisco Horta. E é claro que eu sempre estive do lado das minorias, eu fui apoiar a pessoa mais inteligente, que era, sem lugar a dúvida, José Carlos Vilela, que foi o maior presidente que o Fluminense não teve, porque ele perdeu 3 eleições. E só o Fluminense para fazer com que José Carlos Vilela não fosse seu presidente. Tá? Um cara que mudou o direito esportivo, não só a nível de Brasil, mas a nível de mundo. Aí veio isso e coincidiu com eu entrar para a Força Flu. Eu já era na torcida menor, chamada Furiosa. O Fluminense chegou a ter 40 faixas de torcida no Maracanã, coisa que ninguém consegue imaginar hoje. Ele chegou a ter 40 faixas do Flu Maracanã. Vou falando para vocês, teve um Casca Flu, Laça Flu, Flumer, Força Jovem, Futuro, Influente, Torcida Tricolor, Ilha Flu e por aí vai. Princesinha Flu de Macaé, Flu Rei. Então o Fluminense teve 40 faixas no Maracanã, sabe? Então era de uma dessas dezenas de torcidas que tinha o Fluminense, que começava com 30 componentes e no terceiro jogo tinham 3 só, mas beleza. Aí apareceu a oportunidade, foi a Força Flu.
E começamos a frequentar mais o clube. E na eleição de 78, que foi essa que a gente começa a fazer a política em 70, final de 77, mas a eleição foi em 78, o Fluminense, poucas coisas que as pessoas ainda não sabem, ou porque os livros não contam, o Fluminense elegeu um presidente chamado Silvio Vasconcelos, que representava o não futebol. E é onde o Fluminense fez, enquanto clube, a opção de que o futebol não era importante para o Fluminense. Então, pô, você vem de uma época que você, infância, você tem um time que ganha 3 estaduais em 5 anos, 69, 71, 73. Você tem um time que é o primeiro campeão brasileiro de verdade, tá? E de repente você tem o bicampeonato, você tem torneio de Paris, você tem Teresa Herrera, ou seja, teu time é referência no mundo. Você faz um amistoso com o Bayern de Munique com 60 mil pagantes, 80 mil presentes numa quarta-feira no Maracanã. Então as pessoas, o mundo começa, sabe? Então esse era o Fluminense. José de Almeida, Almir de Almeida, indo para a CBF para fazer o trabalho que tornou a CBF referência. O São Paulo vindo ao Fluminense para ver como trabalhava o Zé de Almeida com as suas fichinhas para estruturar o São Paulo. Esse era o Fluminense. Aí de repente o Fluminense vai e diz assim, não, futebol não é mais importante. Sabe? Aí você vende Velino, vende Marinho, vende A, B, C, D. Aí de repente começa a ser a terceira, a quarta força do Rio de Janeiro como referência de futebol. Aí aquele garoto que se apaixonou quando viu a máquina jogar, disse assim, não, eu não quero isso. E coincidiu que eu entrei para a Força Flu. E na época a Força Flu estava totalmente no descendente, ou seja, quando eu entro na Força Flu, a Força Flu tinha 3 bandeiras rasgadas, uma faixa podre e um sul furado. Ele pegou, digamos assim, com muito tesão pelo Fluminense. Aí começou. E a gente foi para dentro do clube, porque a Força Flu começou a ser formada por sócios do Fluminense. E a gente começou a botar dedo na cara do dirigente. Quando eu digo dedo na cara, não é porrada, não. Aí diz assim, meu irmão, isso aqui é futebol. Ah, isso aqui é futebol. Existe um personagem na história do Fluminense que é endeusado, e eu respeito quem Deus, mas foi o grande culpado do Fluminense não ter optado pelo não futebol, que é o Preguinho. Quem elege Silvio Vasconcelos, o maior cabo eleitoral de Silvio Vasconcelos foi o Preguinho. Porque ele brigou com o Francisco Horta, aquelas histórias dos feudalismos, dos senhores feudais que o Fluminense tinha no passado, e que ainda tem um resquício lá dentro, tá? Que a gente ainda tem que aproveitar para, né? Aí a Força Flu foi para dentro, a gente em 78 fez um campeonato horroroso, brasileiro e carioca, 79 idem, em 80 a gente faz um brasileiro horroroso, veio uma Taça Guanabara aí, Fluminense que eram 6 clubes, uma Taça Guanabara é um campeonato tipo assim, junho, julho, que eram 6 clubes, o Fluminense ficou em 6º, tá? E nós peitamos, é quando a Força Flu vai para dentro. Aí tem uma coluna do Raimundo Mendonça no Jornal dos Esportes, que era a coluna, página 4, tá? E dizia assim, Silvio Vasconcelos recebe os dirigentes da Força Flu, todos os rapazes de nível universitário, mas afirma que o futebol não é prioridade no Fluminense. Eu falei, não, isso aqui nada. Até que veio o famoso dia da venda do Pintinho, quando a gente falou assim, vocês não vão vender o Pintinho. Não, nós não vamos vender o Pintinho. Aí chegou Eurico e o Calçada. E de repente, meia hora depois, Eurico desce a escada, com aquele jeito, sem charuto, que de repente na época não furava, tá, mas com um sorriso daqui e aqui, comprei o Pintinho. Aí a gente vai para dentro dos dirigentes, eles ali eles pipocaram. Questão de dias, estão sendo contratados o Cláudio Adão e o time casou. O time casou e a torcida, beleza, ganhamos o título de 80, aí a Força Flu começa a ser vista com outros olhos laranjeiras. Só que muda a presidência, veio o doutor Silvio Guerra, uma pessoa dos esportes amadores, um grande benemérito do clube, uma pessoa importantíssima para a história do Fluminense, mas sem a verve de futebol. 81 horroroso, 82 horroroso, um circo dentro das laranjeiras, aí a gente parte para dentro de novo. Parte para dentro, existe uma intervenção branca que os livros não contam, por isso que o Manuel Schwartz é candidato único no início de 84. Tá? Então essa intervenção branca cuida do futebol do Fluminense no segundo semestre de 83, que coincide com a chegada de Washington, a chegada de Assis, o time encaixa, porque algumas figuras trazidas por um injustiçado dentro do Fluminense, porque tinha que ser benemérito, tem muito benemérito Fluminense por causa de papai, sabe? E Tadeu Sérgio, tá? Tinha que ser benemérito Fluminense por serviço prestado, foi o cara que trouxe Branco, Jandir, tá, os gaúchos Aldo, lá de cima, tá entendendo? Beleza. Aí veio o Gama 83 e se elegeu o Schwartz, chapa única e tal. E nessa inteirinho, outro tio meu, o Antônio Castro Gil, foi convidado para ser vice-presidente de futebol. E eu soube disso na noite de Natal de 83, que ele ia ser o vice de 84.
Eu falei assim, meu irmão, tá ferrado na minha mão, porque ele é meu tio da porta para fora do clube. Tá? E a Força Flu continuou. Então nós temos hoje, eu tenho consciência, como algumas pessoas da época, Alex Altman, Heitor Dalincourt, porque a Força Flu revelou muita gente para o Fluminense. A Força Flu tem beneméritos hoje do Fluminense que nasceram na Força Flu. Cássio Miranda Neto, Marcos Furtado, Ricardo Cornaleves, tudo gente que veio da Força Flu. Tá? Todos históricos, pessoas com vida no Fluminense. Tá? Aí aquela Força Flu, não vai existir nada igual. O livro do Paulo é muito feliz quando coloca, a Força Flu era mais do que a torcida organizada. Tá? E eu falo isso com muita tranquilidade hoje, eu vim saber disso, a gente sabe da nossa importância. A gente sabe que 80, 83, 84, 85, se não tivesse sido aquela galera, não teria acontecido. Tá? Porque nós botamos, enterramos o treinador, enterramos dirigente, Judas para Cláudio Garcia, ou seja, a gente movimentou o Fluminense. O marketing, que na época ninguém sabia o que era, a gente fazia, sabe? Teve a caravana para São Paulo, foi por aí vai. Acho que me alonguei um pouco. Bacana, não, é isso que a gente quer ouvir. Aí depois veio a fase da draga. Essa fase, de novo, chegaram para você, pediram ajuda e você foi um cara que... Você fala dos anos 90? Injustiçado. Não, vamos por partes. Anos 90. Eu estive fora de 88 a final de 93. Tá? Eu volto e encontro uma Força Flu descaracterizada, uma pessoa Fluminense descaracterizada. O clube tinha passado por dois presidentes que pareciam mais síndicos de prédio, digamos assim, com Torres Pedra Central do Brasil, Fábio Egito e Ângelo Chaves, tá? E a gente descobriu que o Fluminense, o sistema com a eleição de 94, 95, foi dia 19 de dezembro de 95, o Fluminense opta por Gil Carneiro de Mendonça no lugar do Vilela, que foi a terceira e última derrota do Vilela. O Fluminense optou novamente pelo não futebol. Eu falei, não, meu irmão, isso aqui não vai acontecer. Aí a gente colocou um grupo de pessoas, as 13 pessoas se reuniram um dia e disse, não, o Schwartz lá atrás falou que a solução estava na criação de um partido político. E é quando a gente cria a Vanguarda. Só que a Vanguarda, ela, nesse meio tempo, o Gil renuncia, assume o Álvaro Barcelos, que não era o nosso candidato, que foi um cara que, comparativamente, foi um dos presidentes que mais dinheiro teve para fazer coisas boas no Fluminense. Talvez o Peter agora, comparativamente, seja o que mais dinheiro tenha movido, conseguiu, mas o Álvaro teve bastante dinheiro. E aconteceu uma série de coisas. E chegou um momento que falaram assim, Antônio, existe a possibilidade, o time já levava 6 meses sem vice-presidente de futebol, e falou assim, existe a possibilidade aí desse cargo ser da Vanguarda. Eu falei assim, eu quero ser e tal. Só que existia Banco Bozano, que viria junto, que acabou não vindo. Existia Ricardo Gomes, que viria como manager, que acabou não vindo. Tá? Isso tudo lá dentro. E existiram 38 cheques sem fundos passados pelo Álvaro, tá? A véspera de começar o campeonato. Eu dirigi Quando eu faço a opção, eu falei assim, a situação é a seguinte, é um naufrágio, o barco virou, meu pai está no mar. Eu estou no bote, eu vou me jogar no mar. Ou eu me afogo com meu pai, ou eu vou me salvar com meu pai. Eu me afoguei, tá? Tem passado de culpa? Sem lugar a dúvida, porque eu tinha que ter denunciado tudo isso antes. Tá? Aí eu resolvi me calar. Eu fiz um jogo, foram 10. Tem outras pessoas aí que foram responsáveis pela contratação de Sérgio Corme, por uma série de coisas que não convém agora. Tá? Mas ficou interessante bater em Antônio Gonzalez. Só que eu tinha uma separação nas costas em 98, eu tinha perda de trabalho, tinha uma série de coisas que emocionalmente me fizeram ficar calado. Tá? Vou trabalhar, depois me chamam, a gente consegue eleger o Davi. Eu forcei o triunvirato quando eu blefei e disse que tinha 60 conselheiros comigo, para botar o Horta lá em cima, não foi para me colocar. Foi para colocar o Horta, para ter alguém que disse, futebol tá aqui e tal. Aí é onde nasce o triunvirato, era um blefe meu. Ou seja, jogar de pôquer na política. Comecei a fazer, já que me sacanearam, agora que eu vou brincar um pouquinho de fazer política. Aí nasce o triunvirato, aparece para mim o maior presidente da história fluminense, que se chama Davi Fisch. O que esse homem fez, ninguém faria. Porque esse homem chega assinando um cheque de R$1 milhão para pagar a luz, porque o clube ia fechar. Sabe? Esse homem, o filho dele, Marcelo Fisch, outro injustiçado agora pelos modinhas de hoje. Entendeu? É o cara que faz xerém, que recupera xerém. Tá? Aí me chamaram para trabalhar no sócio futebol,
sócio futebol funcionou de maravilha, só que o dinheiro arrecadado não ia, não investido. Não, o dinheiro era para pagar o hotel, os salários e tudo. Então chegavam assim e diziam as pessoas, pô, o Gonzalez não é profissional porque os prêmios não aparecem, o Gonzalez meteu dinheiro no bolso. Eu tento ficar calado assim, não, o Gonzalez vai ficar calado para proteger o clube, sabe? Porque aí aconteceu isso, ainda saí como ladrão. Quando eu coloquei mais de 1.800.000 dentro do clube em 20 meses. Sabe? Saí por ladrão por 5 mil reais. As coisas, eu não tenho medo de falar as coisas não, sabe? Aí fui para o Bahia contratado por indicação do Davi Fisch, ou seja, o cara que sai do Fluminense hoje por ladrão, 3 meses depois é indicado ao Bahia pelo presidente do clube que disse que ele era ladrão. Tudo bem, fui para o Bahia e Europa. Até que eu volto em 2012 e aí a história começa de novo a política, esse negócio todo. Atualmente, a gente está num panorama de eleições, a gente está no ano eleitoral. Existem inúmeras, não chapas, mas grupos no clube. Como é que você vê hoje essa eleição que vai vir até o final do ano? Eu peço inteligência às pessoas, para parar de vaidade, para parar de querer carguinhos e tudo. Somos fluminenses, uma terceira via é a solução. O melhor que tiver na situação, o melhor que tiver na oposição, vamos sentar e construir um projeto juntos. Tá? É direito de cada um se lançar candidato, isso faz parte do jogo. É carta na mesa, é pôquer, é ficha na mesa. Entendeu? Mas o Fluminense necessita se unir, pensar para frente. Repito, Peter fez coisas boas, tem gente que acha que fez coisas muito boas, tem gente que acha que fez coisas menos boas, mas o Peter melhorou. Peter melhorou a vela, não fabricou a lâmpada. Tá? Então o Fluminense, a minha indicação de Fluminense é a seguinte: vamos nos unir e apostar na candidatura única e fora os oportunistas de plantão. Bacana. Esse foi um papo com Antônio Gonzalez, mais um panorama especial, um papo aqui com uma história viva do clube, da política e da história do Fluminense. E voltamos em breve com novas participações especiais e novos convidados. Aquele abraço.